A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom poder estar aqui e estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje para nós fazermos o nosso encerramento do primeiro trimestre de 2020. É isso mesmo. 3 meses passaram voando. Estamos aqui estudando a última lição, a lição de número 13. Que nesse trimestre, meus irmãos, primeiro trimestre de 2020, teve como título A Raça Humana. A origem, a queda e a redenção da raça humana. Então, ao longo deste primeiro trimestre, nós estudamos sobre a antropologia teológica. O que é a antropologia teológica? É a doutrina do homem, uma das 10 doutrinas teológicas básicas da palavra de Deus. A nossa lição, irmãos, foi dividida ao longo do trimestre em 3 blocos de estudos. Da lição de número 1 até a lição de número 6, nós tratamos a respeito da origem do ser humano. Estudamos sobre a sua criação, sobre a sua natureza, os atributos do ser humano, até a sua sexualidade humana. Da lição de número 7 à lição de número 9, nós estudamos sobre a queda do ser humano. E vimos que o ser humano, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. E a partir aqui da lição de número 10, que teve como título Só o Evangelho muda a cultura humana, nós começamos a estudar a respeito da redenção, sobre a redenção do ser humano, que foi o último bloco de estudos que nós estamos estudando, a redenção do ser humano. Vimos aqui, portanto, que somente o Evangelho muda a cultura humana. Vimos também o anti-exemplo, isto é, o contra-exemplo do homem, que é o homem do pecado, o chamado anticristo. E na semana passada, meus queridos irmãos, nós estudamos a respeito do exemplo que nós devemos imitar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então vimos aqui, e vamos ver aqui hoje na lição de número 13, vamos estudar o novo homem em Jesus Cristo. Vamos estudar a respeito da regeneração do homem através de Jesus Cristo, o novo nascimento do homem através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Bom, a lição de número 13, 29 de março de 2020, tema O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso textual, irmãos, se vocês quiserem acompanhar aí, está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E digo mais, ele não foi o mais perfeito e mais completo, ele foi o perfeito e foi o completo entre todos os seres humanos. Esse é o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 16, que serviu de base para essa lição. Leitura bíblica em classe, João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Gostaria que os irmãos acompanhassem em suas casas, com as suas Bíblias, para nós podermos ter uma base para a lição que nós vamos estudar agora. O objetivo geral da lição que vamos estudar agora será mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. A salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Então vamos lá, meus queridos irmãos? A nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas, em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação,
a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa importante aula. Então, queridos irmãos, aqui na introdução ficou bem claro que nós vamos estudar 3 das grandes doutrinas da salvação. Então, 3 grandes doutrinas da salvação serão abordadas respectivamente nos próximos tópicos, que vai ser a regeneração, que é o novo nascimento do homem, a justificação e a santificação, que fazem parte da soteriologia. O que é soteriologia? É a parte da teologia que trata da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Então vamos adiante? O nosso ponto de número 1 tem como título O Nascimento do Novo Homem. E diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Gostaria de ler juntamente com os irmãos o Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo 5 e o versículo 6, que vai servir de base para esse primeiro tópico aqui, o nascimento do novo homem. Evangelho de São João, capítulo de número 3, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diz assim a palavra do Senhor. No subtópico de número 1, nascidos não do sangue, nem da carne. Os irmãos que estão nos acompanhando, vai acompanhando juntamente com as suas lições. Se tiver alguma dúvida com referente a essa lição, deixe os comentários aí, a sua dúvida, que entremos em contato com o irmão e vamos conseguir elucidar essa dúvida do irmão. Então, aqui no subtópico de número 1, nascido não do sangue nem da carne, diz assim: no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós não podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus. Nós podemos renascer para Deus, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então, meus queridos irmãos, nascidos não do sangue nem da carne. Esse nascimento que experimentam aqueles que creem em Jesus é espiritual. É um nascimento espiritual. Então, os nascidos do Espírito não nasceram do sangue. Ou seja, não estão ligados por laços consanguíneos. Não são fruto da fecundação natural. Não foram gerados pela vontade da carne, isto é, pelas nossas próprias forças ou pela nossa própria vontade. O novo nascimento, meus queridos irmãos, é uma obra feita somente por Deus. É um dom que recebemos gratuitamente e não por recompensa pelo nosso esforço pessoal. O novo nascimento, queridos irmãos, está baseado justamente no relacionamento individual com Cristo e não em nossa condição pessoal. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E nessa leitura que fizemos aqui na conversa de Jesus com Nicodemos, nós vemos que mesmo o mestre Nicodemos, que era um mestre renomado da época, muito culto, diga-se a verdade, ele teve dificuldade de entender as palavras de Jesus, julgando que o novo nascimento fosse assim um retorno ao ventre materno, para de lá tornar a nascer naturalmente. Isso seria, meus queridos irmãos, um absurdo lógico, ou até mesmo uma heresia reencarnacionista, que defende a reencarnação. Então isso seria uma heresia pensar nessa hipótese, né? Então o novo nascimento, meus queridos irmãos, é de natureza espiritual e não carnal. Vamos adiante? Subtópico de número 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo.
Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Oh, que maravilha! O novo nascimento, ou a regeneração, como muitos chamam também, significa nascer de novo. Mas este nascer é nascer do alto, nascer de Deus, nascer do céu. É a concessão de uma nova natureza. A regeneração é um ato criativo de Deus. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta a respeito da regeneração o seguinte, muito interessante. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra também é conhecida como novo nascimento ou nascer de novo e nascer do Espírito. Portanto, pela regeneração, Deus se volta para nós e nos dá uma nova natureza, a natureza do Espírito, pela qual nós somos vivificados e capacitados para uma nova vida. Com essa nova natureza, nós podemos pensar corretamente, nós podemos falar corretamente, podemos agir corretamente, cumprindo assim a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos à frente? Subtópico de número 3, dando sequência aqui ao nascimento do novo homem, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza, quero destacar aqui, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Nascido da água. O novo nascimento é operado através da palavra de Deus. Isso tem que deixar bem claro. A água de que fala o Senhor, na passagem que nós lemos em João capítulo 3, versículos 5 e 6, esta água que Jesus está falando aqui é meramente um símbolo de purificação, como ensina o Antigo Testamento. Logo, esta água aqui é símbolo da palavra de Deus, e não das águas do batismo como muitos acham. O batismo, irmãos, o batismo em si, ele não pode lavar os pecados, nem regenerar o pecador. Mas o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. É uma confissão pública da nossa fé cristã. Este é o batismo das águas, em aqui que o irmão pastor Claudinor de Andrade acabou colocando do batismo em águas, mas tem mais esse destino, esse significado mais simbólico, né? Nossa confissão de fé perante ao público em geral, né? Subtópico de número 4, nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Nascidos do Espírito Santo. O que significa ser nascido do Espírito Santo? Para o novo homem nascer, ele é preciso haver um nascimento espiritual, se quisermos entrar no reino de Deus. Sem esse nascimento espiritual, essa mudança interna, nós nunca vamos conseguir entrar no reino de Deus. E este nascimento espiritual, queridos irmãos, ele é operado único e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Ele convence o homem dos seus pecados e leva-o a entender o Evangelho e crer em Jesus Cristo. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, por graciosa obra do Espírito Santo em nosso interior, lá no nosso íntimo. Então, o novo nascimento pelo Espírito em nosso interior
O novo nascimento do Espírito no nosso interior acaba gerando essa vontade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. O novo nascimento pelo Espírito redunda em bênçãos maravilhosas para a pessoa que é regenerada. Dentre essas bênçãos podemos destacar sim que ele passa da morte para a vida, ele recebe um ingresso na família de Deus, faz-se morada e templo do Espírito Santo e recebe força para vencer o pecado. Que maravilha, irmãos! Então vale a pena ser uma nova criatura, vale a pena ser um novo homem, deixar as coisas mundanas do lado, começar a servir ao Senhor, adorar ao Senhor, entender o verdadeiro sentido do ser humano estar aqui na terra, glorificar, santificar o nome do nosso Senhor, nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso. Então vale a pena, irmãos, vale a pena o sacrifício, as renúncias, o nosso dia a dia, as dificuldades. Jesus não nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, ele prometeu que nós teríamos aflições, e estamos tendo neste momento no nosso mundo com esse coronavírus, mas ele está ao nosso lado. Nós temos uma paz interior que somente Cristo pode nos dar, e para nós conseguir essa paz interior, o primeiro passo é ser uma nova criatura, um novo homem em Cristo, aceitar o Senhor e Salvador Jesus como nosso Senhor de nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Então vale a pena, irmãos, vale a pena nos fazer esse sacrifício e receber essas bênçãos divinas dos céus. Mas vamos adiante? Tópico de número 2 tem como título a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado, diga-se de passagem. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então nós encontramos nos capítulos de 3 ao capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, um profundo estudo sobre a justificação, obra pela qual tivemos acesso somente pela fé em Cristo. Se o velho homem era culpado pelos pecados diante de Deus, agora o novo homem, que acabamos de estudar ele, o novo homem, o novo nascimento, a regeneração, ele é pelo próprio Deus, justificado de seus pecados, pela fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então o velho homem era culpado dos seus pecados, mas o novo homem agora é justificado perante Deus, através da fé em Jesus Cristo. Por isso que vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena nós fazermos todo esse esforço, porque a nossa recompensa é certa lá no céu. Vamos lá. Subtópico de número 1, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Certa feita, Martinho Lutero, ele classificou a doutrina da justificação como o teste de permanência ou queda da igreja. Isso mesmo, teste de permanência ou queda da igreja. Esta foi a doutrina que mais profundamente separou o protestantismo do catolicismo romano, na época da Reforma no século XVI. O homem não pode, de si mesmo, justificar-se diante de Deus. Não há justificativa para o pecado, mas há justificação para os pecadores. Muito interessante isso. Não há justificativa para o pecado, mas há justificação para os pecadores. E essa justificação, queridos irmãos, ela é imputada aos pecadores que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Pela justificação, Cristo se põe, ele se coloca entre o pecador, entre nós, e entre Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E então o Pai olha para nós pela ótica de Cristo, vendo a justiça do Filho amado sobre nós. Por isso, queridos irmãos, que é inútil ficarmos contando vantagens diante de Deus e apresentando obras para parecermos melhor que os outros homens, que os demais homens.
Os que assim procedem, infelizmente, eles pensam estar justificados, mas eles não estão justificados. Leiam comigo ali no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 13. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 13, um exemplo a respeito deste assunto. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 13: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, os que vão humildemente a Cristo, estes receberão, por causa de Cristo e por meio da fé, a justificação no tribunal do céu. Amém, queridos irmãos? Vamos adiante? Subtópico de número 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Que maravilha! Então, justificação não é o mesmo que perdoar. É muito mais do que isto. Como Pai bondoso, Deus nos perdoa, mas como juiz, Deus nos justifica. A declaração de fé das nossas Assembleias de Deus, mais uma vez, nos traz uma boa definição a respeito da justificação, que diz assim: justificação é o ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. Então Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós. E por causa da justiça de Cristo, Deus nos declara justo, cancelando a nossa dívida e aceitando-nos em sua presença. Oh, irmãos, que maravilha! Que seria de nós sem Cristo? Quando que nós conseguiríamos chegar próximo de Deus, recuperar aquela comunhão perdida lá no Jardim do Éden? Oh, Jesus, só tenho que te agradecer. Tu és maravilhoso conosco. Que maravilha! Subtópico de número 3, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, portanto, queridos irmãos, pela justificação, nós recebemos valiosas dádivas de Deus, que nos caracterizam como justos e justificados. Bênçãos essas que nunca chegaríamos até nós se nós não chegássemos a esse ponto de ser justificado por Deus, nós estivéssemos fora da comunhão com Deus. Então, quando Deus nos olha lá do céu, Ele não vê mais os nossos pecados, mas sim o sangue poderoso de Jesus sobre nós, que nos redime e nos justifica perante a Deus. Então Deus está olhando para nós agora, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio na terra para nos salvar, e entregamos a nossa vida a Cristo. Então Deus não olha mais os nossos pecados, Ele vê o sangue puro e carmesim de Jesus sobre nós. Glória a Deus por isso, irmãos, que maravilha. O ponto de número 3, já indo para a reta final da nossa lição, tem como título a santificação do novo homem. Diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então a santificação, queridos, é uma obra divina em nós. Isto é o Espírito Santo que nos santifica. Ele é o santificador da nossa vida. E a santificação é uma obra do Espírito conosco. Isto mesmo, uma obra do Espírito conosco. Pois o homem precisa cooperar em obediência para que o Espírito lhe faça um templo santo. Então, a santificação é uma obra divina em nós, que é o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Ele é o nosso santificador, mas também a santificação é uma obra do Espírito conosco, que precisa de nós,
pois o homem precisa cooperar em obediência, para que o Espírito lhe faça um templo santo. Neste sentido da santificação, tem 3 pontos que nós precisamos entender, que são os 3 pontos a seguir que nós vamos estudar agora. O primeiro é o subtópico, a santificação como posicionamento. O segundo, a santificação como processo. E o terceiro, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, no subtópico de número 1, a santificação como posicionamento diz assim: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, o que significa santificação posicional, ou santificação como um posicionamento? A santificação ela é posicional no sentido de que, pela conversão, nós fomos mudados de posição perante Deus. De impuros, nós somos agora colocados na posição de puros. Na posição de perdidos, nós somos colocados agora na posição de salvos. Da posição de condenados antes, agora nós estamos na posição de perdoados. Na posição de depravados, agora nós somos colocados na posição de santos. Então, queridos irmãos, é uma nova e gloriosa posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. E vale destacar que nem a regeneração e nem a justificação são graduais ou progressivas. Ambas elas são pontuais, tanto a regeneração, o novo nascimento, como a justificação, e ocorrem apenas uma vez e de forma instantânea na vida do salvo. No ato em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, naquele exato momento você é feito uma nova criatura, você é regenerado. E naquele mesmo momento você é justificado perante Deus. Mas também a partir daquele momento começa o teu processo de santificação. A santificação difere da regeneração e da justificação porque ela é um processo, dura a vida toda. E como que funciona esse processo? Muito simples. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. E assim adiante, até o final das nossas vidas. Ou Jesus volta e arrebata a sua igreja, você vai vivo para os céus, ou você vai ser para a glória com Cristo após a sua morte. Mas você vai ser arrebatado assim mesmo. Então a santificação é um processo que dura a vida toda. Não adianta você achar, aceitei a Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre, posso fazer o que quiser da minha vida, posso pecar que eu já estou salvo. Não, irmãos. A santificação é séria, é um processo que dura a vida toda. Um pouquinho mais aqui para frente nós vamos que sem a santificação ninguém verá Deus. Então a santificação é um processo sério, tem que ser levado a sério. Cria uma intimidade com Cristo, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Mas vamos adiante. Subtópico de número 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então a santificação como um processo, assim como acabei de falar, a santificação ela é um processo, é progressiva, porque crescemos em santidade a cada dia, na medida que vamos orando, meditando, praticando a palavra de Deus e nos permitindo ser moldados pelo Espírito Santificador. O novo homem ele é exaltado a viver dia a dia em santificação, até alcançar a perfeição. Isto é, quando que alcançaremos a perfeição? O estágio definitivo ou final da nossa salvação. E o que nós cremos? Cremos que nós só alcançaremos quando no arrebatamento da igreja ressuscitarmos em glória e em incorrupção para o maravilhoso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus.
Queridos irmãos, até que este dia chegue, que esse dia glorioso chegue, nós temos que batalhar aqui ainda, irmãos. Temos que lutar pela nossa salvação. Temos que lutar dia após dia, para ser santos cada vez mais, para nós estar mais próximos de Cristo, para nós não colocarmos a nossa salvação em risco. Quem disser que não tem pecado, irmãos, faz-se mentiroso, assim como está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Então, se alguém fala assim, eu não tenho pecado, estou garantido, já está mentindo, queridos. Subtópico de número 3, partindo para o fim. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível, ser um novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Meus queridos, vamos ler juntos lá, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que vem falar sobre a santificação. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, queridos, é ordenada a todo cristão como condição para a entrada na eternidade e morada junto ao Deus Altíssimo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. A nossa conclusão, para encerrar a nossa lição: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, alcançaremos a estatura de varão perfeito, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Oh, glória a Deus e aleluia. Queridos, rendemos graças a Deus por tudo que estudamos ao longo deste primeiro trimestre de 2020. Sabemos que nessas últimas aulas enfrentamos uma dificuldade grande por causa desse coronavírus. Tivemos que nos isolar, não vamos estar juntos ali em comunhão na nossa escola bíblica no domingo, mas foi benção assim mesmo. Foi enriquecedor estudarmos sobre a origem, a queda e a redenção da humanidade. Que Deus aplique, queridos, sua palavra em nossos corações e nos prepare para um novo ciclo de estudos que iniciará na próxima semana. Até lá, e que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.